nome é Luísa Kozerski e eu vou falar um pouco sobre o parnasianismo. O parnasianismo é uma estética literária principalmente poético. Ele se desenvolveu no Brasil por volta do século XIX. E parnasianismo é uma parte da literatura que quase muitas pessoas não gostam, porque ela é uma poesia muito artificial, com muito pouco sentimento. Ele faz parte de uma época chamada época realista, que dentro dessa época estão 3 escolas: o naturalismo, o realismo e o parnasianismo. O que eles têm em comum entre si? Eles são pautados na mesma visão, tanto artística, tanto filosófica, tanto literária, que são visões materialistas, ou seja, eles puxam cientificistas, são realistas, menos religiosas e subjetivistas, né? E essas 3 escolas se alimentam disso. Uma diferença entre as 3 escolas é que o realismo e o naturalismo é voltado para a crítica, ou seja, ele queria criticar a sociedade. Já o parnasianismo, ele não ligava para isso, ele só queria que sua poesia fosse perfeita. Ou seja, então nós temos a primeira característica do parnasianismo, que é a perfeição. Ou seja, a perfeição formal, ou seja, as rimas têm que ser métricas, tem que ter rimas perfeitas, rimas raras, com palavras com poucas determinações, passos gramaticais diferentes, ou seja, palavras pouco usadas, e tem que ter uma língua perfeita. Sua composição estética, ela foi explorada pro lado do soneto, ou seja, 2 quartetos e 3 tercetos. E outra característica do parnasianismo é a arte pela arte. Quando se referimos a isso, nós estamos falando que os artistas parnasianos, eles queriam transmitir a ideia de que o mais importante era se preocupar com o interior da poesia do que a poesia em si. Ou seja, se preocupar com a estrutura do que com o que se passa dentro dela. Deixando de lado os problemas sociais, o sentimento, tudo que o resto das escolas literárias faziam. Então ele era ao contrário das outras escolas. Assim, nas obras parnasianas nós vemos um frio, nós vemos um autor frio, livre das emoções, ou seja, ele quer ser mais técnico possível e deixar de lado toda a emoção que deveria se passar na poesia. E ele se preocupa com a poesia em si, não com sentimentos, né? A literatura parnasiana, ela surgiu na França no século XIX, em oposição aos movimentos literários realistas e naturalistas, e contrariando totalmente a prosa, né? E eles valorizavam muito o positivismo e a ciência tinha que estar acima de tudo. Era voltada para temas universais, ou seja, podia falar de tudo, mas com pouco sentimento. E as suas principais características são: a objetividade, ou seja, o sentimento sobre o nacionalismo, ele era exagerado. A impessoalidade, tem a ausência do eu, tipo, o narrador eu não é muito difícil de encontrar. E ele nega totalmente o sentimento romântico. A estética ou culto à forma é a correção gramatical, a estrutura, o perfeccionismo na construção da poesia, ou seja, eles pensam bastante nessa construção da poesia. Arte pela arte, a arte não tem compromisso com a realidade, a poesia não tem compromisso com a realidade. O descritivismo, ele se preocupa com a descrição bem detalhada da poesia, o uso de figuras de linguagem, o parnasianismo, ele utiliza a hipérbole como sua figura de linguagem principal. O preciosismo é uma linguagem difícil da compreensão das pessoas. 2 artistas principais do parnasianismo são o Raimundo Correia, sua principal obra é Primeiros Sonhos, de 1879, e outro artista principal do parnasianismo é o Olavo Bilac. Ele fez Poesias, que é o nome da obra dele, foi feito em 1888. Obrigada e espero que tenha gostado.